E os name rights da Arena não vai rolar. Diego Rodrigues não é uma operação fácil. O Corinthians hoje tem um contrato relativamente ruim, 15 milhões de reais por ano com a Hypera Pharma, mas todas as empresas que têm demonstrado interesse são casas de apostas esportivas. E para que o Corinthians feche com uma casa de apostas, ele precisa que essa casa também esteja no patrocínio master. E se o acordo dos name rights é relativamente fácil, o do patrocínio master já é mais pesado, porque a Esportes da Sorte paga 103 milhões de reais por ano na camisa alvinegra, é o segundo maior contrato de patrocínio do Brasil, só atrás do Flamengo, tá? O Lion, eu queria saber, me colocar seu Maicon. Eu queria saber se o Maicon vai permanecer no Corinthians em 2026, sim ou não. Lion, o craque Neto contou no domingo, no programa dele, lá na TV Bandeirantes, que o Maicon será comprado por 2 milhões de euros. Neto tem muito boas fontes dentro do Corinthians, mas fui checar com uma pessoa que trabalha com o Maicon, uma pessoa da equipe do Maicon. A pessoa disse, Nicola, já houve um primeiro contato, o Corinthians demonstrou interesse em ficar com o Maicon, que quer ficar no Brasil. Entre voltar para a Ucrânia ou permanecer no Corinthians, a prioridade do Maicon é ficar no Corinthians. Beleza? Beleza. Tem acerto? Não. Já tem uma negociação encaminhada? Não. O que essa pessoa do staff do Maicon me contou é que nessa semana o Corinthians e o representante do Maicon se reuniriam. E o Corinthians diria qual é a estratégia. Bom, a gente quer ficar com o Maicon, mas a gente topa comprar, a gente quer um reempréstimo. Tudo isso vai ser discutido nesse encontro que acontecerá nessa semana, tá? A partir da definição do Corinthians, aí o staff do Maicon vai procurar o Shakhtar. Não será uma negociação fácil, até porque o Corinthians deve 1 milhão de euros referente a 2 empréstimos para o Shakhtar. O Shakhtar levou essa pendência para a FIFA, já conseguiu a condenação em primeira instância do Timão, o Corinthians recorreu à Corte Arbitral do Esporte e agora espera por um posicionamento da Corte Arbitral do Esporte. A tendência é que o Corinthians seja condenado ao pagamento desse 1 milhão de euros. Então, dá para imaginar que não há nenhum interesse do Shakhtar em emprestar o Maicon de novo. Se quiser negociar, vai ter que ser em definitivo, e é possível que o Shakhtar exija, além dos 2 milhões para compra, esse 1 milhão de euros atrasado dos empréstimos, tá bom? Marli Vieira com like número 11. O Bruno Salvador, patrocínio master e name rights. Além do estacionamento, me responda, Brunão, sem novidades sobre os 3 temas, tá? O que a gente sabe é que o Corinthians tem conversado, a busca por novas receitas faz com que o presidente Osmar Stadler trabalhe em cima da ideia de um novo patrocinador master, de um novo name rights e também de um acordo em relação ao estacionamento. O estacionamento é o que está mais avançado, já acordo com uma empresa. O Corinthians está acertando a rescisão do contrato com a Índigo, vai pagar cerca de 11 milhões de reais para rescindir esse contrato e essa grana vem do futuro parceiro. Zé Luiz, boa noite, Nicola. Sobre o Corinthians, o elenco ficou chateado com as falas do Memphis depois do jogo? Não. Boa parte do elenco está com o Memphis, tá? Eles entendem que há muitas questões políticas. Os caras estão muito chateados com a situação do Fabinho Soldado. O Memphis, o Yuri Alberto, o Maicon, o Garro. Os caras entendem que o Fabinho Soldado precisa ficar. Até porque para esses caras é mais confortável que o Fabinho fique. O Fabinho é o cara que joga o jogo dos atletas, tá? O Diego Rodrigues, Nicola, sabe o que a diretoria do Corinthians pensa em fazer sobre os transfer bans 2026? Preocupa. Diego, surgiu hoje uma notícia de que o Corinthians pretende pagar 40 milhões de reais à vista ao Santos Laguna em dezembro. O problema é que só esses 40 milhões não vão ser suficientes, né? O Corinthians vai precisar também de mais ou menos 44 milhões de reais para pagar ao Matias Rojas. E aí vai tentar convencer o meio atacante paraguaio a receber essa grana parcelada. Com o Santos Laguna não há chance de parcelamento. O Santos Laguna já recusou diversas tentativas do Corinthians de quitar essa dívida de forma parcelada. Nicola, fala do Corinthians se tem alguma coisa boa. Deixa eu pensar o que tem de legal do Corinthians para contar para vocês. Marco Belo chegou a contar sobre um descontentamento de parte do elenco com a diretoria por conta de questões políticas. Esse é um movimento que já existe, especialmente entre os jogadores mais veteranos e mais próximos do Memphis, mas não é nada que coloque em risco, por exemplo, a chance de título da Libertadores não, do campeonato da Copa do Brasil, né? Hora de falar sobre um novo titular do Corinthians e dono de um dos menores salários do elenco. Tem jogador do Sub-20 que ganha mais do que esse titular, eu me refiro a João Pedro Tioca, que segue com vencimentos de 35 mil mensais.
Importante registrar que ele foi titular, ele se tornou titular recentemente. O técnico Dorival Júnior decidiu confirmar sua dupla de zaga com Gustavo Henrique e João Pedro Tchoca. Dieguinho, recentemente promovido da base para o profissional, ganha mais do que o Tchoca. Ele renovou recentemente seu contrato e passou a ter salário maior. Há 3 jogadores do Sub-20 com vencimentos superiores aos R$35 mil do João Pedro Tchoca. Importante registrar que o Tchoca quer muito a renovação do seu contrato, até para ter um reajuste salarial. Até esse momento, o Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, não o procurou para debater sobre essa renovação. Vale também a lembrança de que o contrato do Tchoca com o Corinthians se encerra em dezembro de 26. E se essa conversa demorar muito para acontecer, ela pode ter um efeito extremamente negativo. Imagina se o Tchoca, em janeiro do ano que vem, decide que não vai mais renovar. A partir de julho de 2026, ele pode aguardar para assinar um pré-contrato, deixando o Corinthians de graça. Dá para contar também que ele já teve sondagens de clubes brasileiros e do exterior. Para a sorte do Corinthians, muito identificado com o Timão, o Tchoca quer renovar seu contrato para escrever sua história no seu clube do coração. Hora de falar sobre o Corinthians, para contar que Memphis Depay foi perguntado, depois de marcar um gol na vitória por 2-0 contra o Grêmio, se ele fica no Corinthians para a próxima temporada. E dá para dizer que o holandês saiu pela tangente. Dá uma olhada na resposta, abre aspas, não é hora de responder a essa pergunta. E eu me sinto bem, estou focado na Copa do Brasil e no Brasileirão para terminar o ano bem. Tem muitos jogos ainda, então vamos falar sobre isso em outro momento, mas quero alcançar grandes coisas e para esse clube conquistar precisa mudar algumas coisas que só as pessoas que estão aqui sabem do que se trata, fecha aspas. Contei para vocês que o Memphis não tem planos de deixar o Brasil antes do fim do contrato. Seu vínculo no Timão se encerra em junho do ano que vem. Ele, inclusive, está buscando uma casa para morar. Ele fica, desde que chegou, num hotel 5 estrelas, numa cobertura triplex considerada uma das melhores do mundo. Mas, nos últimos dias, ele andou procurando casas. E uma das casas que ele gostou custa R$500 mil por mês, somente de aluguel. O detalhe é que o hotel onde ele fica custa 700 mil mensais. Só para completar, registrar também que Memphis, depois de marcar gol contra o Grêmio de pênalti, quebrou um jejum de 3 meses sem balançar as redes com a camisa alvinegra. Seu último gol havia sido em 30 de junho, confronto contra o Palmeiras, oitavas de final da Copa do Brasil. Terceira vitória consecutiva do Corinthians no Campeonato Brasileiro, algo que ainda não havia ocorrido nessa temporada. O final de semana só não foi melhor porque o São Paulo venceu, se mantendo à frente do Timão. Já o Grêmio acabou por se mostrar ainda mais freguês do Corinthians. São 14 jogos sem vitória contra o Corinthians, com 4 derrotas e 10 empates. Saideira sobre o Timão, os empresários de Fabrício Angeleri estão em São Paulo e nessa semana se reúnem com representantes do Corinthians para tentar fechar a renovação do contrato do atleta. O lateral esquerdo tem vínculo com o Corinthians somente até 31 de dezembro. Quero falar agora sobre o Corinthians, que refez as contas e prevê um prejuízo gigante em 2025. A nova estimativa do Departamento Financeiro do Corinthians imagina que o clube termine 2025 com 83 milhões de reais no vermelho. Isso significa que o Corinthians calcula gastar 83 milhões a mais do que aquilo que arrecadar. Importante registrar que a projeção feita por Augusto Melo no início do ano era completamente diferente. Ele imaginava um superávit de 37 milhões de reais. E o Corinthians precisou refazer suas contas porque percebeu que as projeções feitas pelo Augusto eram completamente fora da realidade, de alguém fora da órbita, talvez em Marte, em Júpiter, na Lua ou em qualquer outro lugar. Só para vocês entenderem, a diferença entre o que foi projetado pelo Augusto e o que está sendo projetado pela nova diretoria é de 120 milhões de reais. O CD, o Conselho Deliberativo do Corinthians, vota na segunda-feira todas essas alterações que eu vou passar a partir de agora. Gastos com o pessoal saltaram de 345 milhões, projeção do Augusto, para 492 milhões de reais. Já as vendas de atletas, que estavam previstas pelo Augusto em 240 milhões, vão girar na casa dos 88 milhões, de acordo com a nova diretriz da diretoria comandada por Osmar Stab. Juros da dívida, 209 milhões de reais. Já os patrocínios, o Augusto imaginava ser capaz de faturar 211 milhões de reais. A nova diretoria estipula uma arrecadação com patrocínios na ordem de
174 milhões de reais. E você, torcedor corintiano, que está achando da nova gestão de Osmar Stabile e companhia, já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.